As 11 dimensões do homem. A filosofia é, por definição, o sofrer pela verdade. Também pressupõe saber sobre o oposto da verdade e, portanto, ter ciência do bem e do mal. Bem sabemos que a filosofia é comumente definida como amor ao conhecimento. Mas se quisermos ser claros sobre qual tipo de amor e sobre qual tipo de conhecimento, acredito que a maneira mais apropriada de se sentir e de se exercer a filosofia seja realmente sofrer pela verdade. A natureza da busca pode nos desviar momentaneamente do propósito inicial, que é sempre mais limitado, de encontrar a resposta para a dúvida. Muitas vezes uma pergunta leva a outra, e a investigação sobre uma questão específica pode nos levar por caminhos imprevistos. A busca pela verdade não costuma ser linear, mas multiforme, labiríntica, misteriosa. O preço de acumular perguntas é o de também acumular a ignorância. Mas, sem essa mesma ignorância acumulada, não haveria questões por se responder ou verdades por se encontrar que viessem, finalmente, iluminar o breu causado pelo não saber o que é alguma coisa, de modo que nos arriscamos a nos tornar, mais uma vez, mais ignorantes e nos perguntar novamente o que é o homem. O ser humano é uma pessoa, mas o que é uma pessoa? A palavra humano, ou a palavra homem, no sentido da espécie, tem cada uma a sua história e o desenvolvimento do seu sentido em línguas e culturas diferentes. Mas isso não importa por agora. Na verdade, isso iria nos atrapalhar, porque essa nossa pergunta não é uma pergunta etimológica e não é uma pergunta conceitual. A pergunta não é sobre o que é essa palavra, mas sobre o que a palavra indica. A palavra então funciona como a percepção, onde o seu valor é do tamanho exato da veracidade com que perceba o que quer que seja. Por exemplo, se vejo uma bola a 100 metros e um cone a 20 metros, tanto a visão quanto a palavra que diferencia as distâncias e nomeia os objetos cumprem a mesma tarefa, apenas em diferentes sentidos. Ou se eu escutasse uma buzina que viesse do meu lado esquerdo ou do direito, também os nomes esquerda e direita confirmam o que os ouvidos perceberam. O importante aqui é notar que uma palavra só é útil quando cumpre a sua função de nos relembrar de algo, como uma unidade de pensamento que espelha uma unidade de realidade. Essa cadeira em que estou sentado é uma das muitas cadeiras existentes e das infinitas possíveis. E essa pessoa que sou é uma das muitas que existem e das infinitas possíveis. De modo que voltamos à pergunta inicial: o que é uma pessoa? Tentemos ao máximo deixar que a realidade mesma nos conduza como uma maré que rebata e convença a nossa maré interior de perguntas. E de uma coisa podemos ter certeza desde o início: por muitas e maiores que sejam as nossas dúvidas e a nossa burrice, muito maior é a verdade e as suas expressões na realidade. De modo que aquela frase atribuída a Albert Einstein, duas coisas são infinitas, o universo e a ignorância humana, se esquece de notar que o universo é infinitamente pleno da verdade e a nossa ignorância anseia infinitamente por ela. Em outras palavras, os infinitos não são todos iguais, mas são todos complementares.
Se tudo isso parece absurdo porque a realidade só nos passa uma tremenda sensação de indiferença que não justificaria sofrer para entender do que é que tudo isso aqui se trata, a validade dessa impressão tem inicialmente apenas o mesmo peso e tamanho da sua contrária. Isto é, que a realidade nos presta uma enorme atenção. E se parássemos um segundo a sentir as duas possibilidades, tanto a da indiferença cósmica quanto a da atenção universal, e se por intuição pudéssemos diferenciar qual é a verdadeira percepção, como a cadeira em que sento e a pessoa que sou, e qual é apenas um som que eu não sei ao certo o que quer dizer, ao menos poderíamos reconhecer que numa realidade indiferente, a nossa sensação de indiferença não faria sentido. O perguntar-se sobre a indiferença também seria perda de tempo, embora o tempo mesmo também não fizesse lá alguma diferença. Uma realidade indiferente é uma realidade onde pouco importaria se 2 mais 2 igualasse 5, 6, 7 ou não igualasse nada, porque os números não importariam em nada. Seria uma realidade onde um triângulo não fosse diferente de um quadrado, ou um universo onde a pergunta quem sou seria tão irrelevante quanto o que é isso. Uma realidade onde a filosofia seria impossível. A realidade, portanto, faz um extremado apelo à verdade e repele o seu contrário para o impossível. A sensação de indiferença é antes uma sensação de dúvida quanto à natureza da realidade. Por exemplo, quem não lhe conhece é obviamente indiferente a você. E se não conhecemos a realidade na sua própria natureza ou constituição, então os indiferentes somos, na verdade, nós mesmos. A realidade, porém, contém tudo o que se pode saber sobre si mesma, incluso as pessoas capazes de se perguntar sobre a realidade. De modo que a realidade tem em si todo o conhecimento sobre nós, e é impossível que nos seja indiferente. Talvez não indiferente nesse sentido ontológico, poderíamos contrariar ao raciocínio, mas indiferente ao nosso sofrimento. Novamente, essa sensação só pode ser aceita juntamente à sua contrária, de que a realidade talvez preste extrema atenção ao nosso sofrimento. No que poderiam dizer, se a realidade realmente se importasse, então não sofreríamos. Que, novamente, é uma impressão com apenas o mesmo valor da sua contrária, de que sofremos justamente porque a realidade nos presta atenção, porque num universo indiferente, o sofrimento seria indiferente, e sem razão de se perguntar o porquê de ser assim. Se a realidade não nos é indiferente, que diferença isso faz? Toda a diferença do mundo. Isso significa que sofrer para se conhecer a verdade é conhecer-se no ato de se conhecer a realidade. Repito, isso significa que sofrer para se conhecer a verdade é conhecer-se no ato de se conhecer a realidade. Significa que a nossa consciência não é um acidente, porque a realidade não é um acidente. E porque a realidade não é por acaso, também a nossa consciência tem razão de existir, especialmente quando visa existir segundo o que quer que a realidade espera que a consciência realize. Não, isso tudo soa muito fantasioso. A realidade não é uma entidade que espera qualquer coisa de mim. Novamente, essa sensação é completamente válida, mas apenas tão válida quanto a impressão contrária. A sensação de que a realidade é uma entidade que espera algo de você. Se me pedir alguma prova, em primeiro lugar falamos de impressões, e impressões são a sua própria prova. E depois, a realidade não só espera, como lhe obriga
a servi-la sob os seus mais restritos limites. Veremos. A realidade parece não interagir conosco do modo que nos parece mais conveniente. Mas, pelo contrário, talvez não haja maior conveniência do que estar consciente dessa aparente inconveniência. De maneira que uma coisa é certa: a luz da nossa atenção só é possível pela escuridão providencial de tudo que nos cerca. Então, o temor reverencial por essa mesma escuridão, a maratona inacabável pela verdade e os dizer o culto da ignorância, por se confiar que para além das fronteiras do conhecido haverá ainda mais conhecimento disponível, isso tudo nos diz que a realidade não só não nos é indiferente, como que nos cerca e domina e nos chama a conhecê-la. Não é um acidente do nosso cérebro de macaco, antes o cérebro é mais uma questão que a realidade nos coloca. Prove que a realidade está me a colocar questões. De novo, impressões são a sua própria prova. E 2, o ato mesmo de se perguntar por provas, prova que a realidade lhe coloca questões. Do contrário, perguntar por provas seria impossível. É preciso reencontrar o nosso lugar no cosmos, encontrar a proporção que nos é devida. A realidade não nos é indiferente. Antes nos dá uma atenção a um só tempo extremamente humana, desde o nosso mais íntimo interior, e extremamente desumana, desde o nosso mais estranho exterior. A expectativa de que a realidade só não nos seria indiferente se fôssemos privados da capacidade de dor e de sofrimento, se um cometa, um raio, não nos fizesse qualquer mal e fosse incapaz de nos ferir, ou que alguma história triste, ainda que puramente ficcional, não nos fizesse sentir a sua tristeza, é uma exigência que, curiosamente, não acompanha a de que também fôssemos incapazes de sentir prazer ou alegria. A realidade não nos seria indiferente se apenas sentíssemos prazer e alegria todo o tempo? Como iríamos saber se sim ou se não? Apenas se o tempo todo sentíssemos alegria e prazer. Isto é, como saberíamos sem o contraste? A verdade é que podemos não ter todas as respostas para todos os mistérios da vida, claro, mas é preciso aceitar e buscar o que quer que seja esse mistério antes de nos afixarmos com tanta convicção nas teorias da morte, onde a realidade é um cadáver em putrefação e nós, apenas as suas células lentamente seguindo rumo à destruição total, até que um dia se desfaça tudo num amorfo, irreconhecível e impensável nada. É certo que este extremamente desumano e estranho da realidade nos deixa perplexos. Não sabemos por que é assim e não de outra maneira. A realidade física nos parece brutal, uma monstruosa máquina de moer corpos, como se consumisse a tudo em função das suas próprias operações cegas e processos surdos, indiferente novamente essa sensação ao nosso sofrimento. Pela última vez, essa sensação tem a validade exatamente igual à sua contrária, por razão da condição humana. A realidade também nos parece extremamente humana e íntima,
pois nos invade em toda e mais mínima alegria dessa vida. Espero que a saída desse labirinto venha a se tornar cada vez mais clara para todos os que entendem que a realidade mesma nos proverá a direção, desde que reduzamos ao mínimo as nossas próprias certezas, que a suspenda em dúvidas quanto à sua capacidade de nos prover aquilo de que é feita, a máxima luminosidade dos fatos. O ceticismo contra a realidade é o último dos delírios. Já o imaginarmos-nos como diretores da realidade é a última e mais perfeita alucinação. Especialmente porque a realidade tem um gosto próprio pelo que quer que seja uma pessoa. E aparentemente é na pessoa que a realidade encontra o limite da sua criatividade. Algo que, feito de si, isto é, criado com os elementos disponíveis, consegue não só observar, mas observar-se, existindo como um espelho que, como a realidade ela mesma, vive coberto pela variedade, mas ainda assim vislumbra a unidade que o cerca e a unidade que o constitui. Uma pessoa pode ser considerada por diversas perspectivas, biológica, psicológica, filosófica, entre tantas mais. Justamente porque uma pessoa tem aspectos biológicos, psicológicos e filosóficos por se considerar. Acontece também que, mesmo a soma de muitos aspectos, seria ainda insuficiente para contemplar o que é uma pessoa por inteiro, por simples limitação da nossa forma de conhecer, que não nos permite saber o que qualquer coisa seja por completo. Até um grão de areia tem mais informação do que jamais poderíamos saber por inteiro. No entanto, também é próprio do nosso modo de conhecer não alcançar todas as possibilidades envolvidas na existência de qualquer coisa, mas reconhecer que todas aquelas possibilidades alcançáveis formam um contorno que diferencia isso daquilo, como naqueles caderninhos de preencher os pontos para se formar uma figura. A figura é a forma da coisa, é o que ela é. Em outras palavras, é a sua essência. Podemos não saber todos os pontos possíveis que configuram um grão de areia ou uma pessoa, mas a nossa inteligência busca esses pontinhos em tudo, e praticamente de graça, do mesmo modo como o coração bate. Ela, a inteligência, exercita automaticamente e sem esforço a tarefa de colar os pontos e encontrar as formas ou as essências. O que quer que um grão de areia consiga mostrar e a nossa inteligência consiga apreender, esse encontro é o conhecimento. Encontrada a forma, nos faltaria lhe dar um nome e uma definição. Uma pessoa, poderíamos dizer, é um animal e é também um ser capaz de razão. De maneira que a característica mais própria desse animal humano é o de ser uma pessoa. O ser humano é um animal pessoal. Aqui há dois extremos que precisaríamos balancear e que carregam duas oposições igualmente extremas e falhas. Primeiro
exaltar o aspecto animal e degradar o racional. E segundo, exaltar o aspecto racional e degradar o animal. Em todos os vícios e injustiças, veremos um desses dois desequilíbrios envolvidos. A solução para esse erro está no entendimento do homem enquanto animal pessoal, isto é, pela mera descrição que preencha os pontinhos e encontre a figura do que é o homem. E assim, contemplar e, portanto, teorizar sobre aquilo que de fato seja. Se a unidade ou essência não depende inteiramente de ser um animal ou de ser racional, mas entre 1000 privações, acidentes e deficiências possíveis, para além de ambos, ser uma pessoa, então nenhum limite animal ou racional elimina o que há ali de pessoa. A inteligência ou a cultura não altera a sua humanidade, nem a sua saúde ou a sua força. Tudo isso gira em torno de quem e daquilo que de fato se é. A definição do homem é notoriamente um exercício de meditação sobre quem se é. Vale lembrar aqui que uma definição é, por definição, uma tentativa de dar fim ao encontrar o que é imutável na mutação e a fixá-lo verbalmente. Perguntamo-nos assim, entre as muitas mudanças, o que seria estável o suficiente para aquilo ser o que é? Responder a essa pergunta é um serviço que nos exige uma dupla jornada, onde o primeiro emprego força-nos a observar a coisa por repetidas vezes e encontrar o que pontualmente se repete, e o outro, em seguida, conecta a esses pontos com a força da nossa atenção, que pode e varia imensamente de pessoa para pessoa. Felizmente, a intuição faz a ambos os serviços instantaneamente. Em outras palavras, uma definição é uma conveniência para a nossa mente, por reafirmar verbalmente o que intuitivamente já sabemos sobre o objeto. Toda definição é um corta-caminho, um atalho, inclusive essa mesma definição de definição. A definição de homem como animal pessoal também é uma incrível conveniência e um atalho que, sem prejuízo da sua limitação, é seguro de se perseguir por quem tenha um mínimo de conhecimento sobre a maratona que justifica o atalho. Cada um é mais que bem-vindo para investigar a história e a etimologia da palavra, seja pessoa, humano, homem, etc. Desde que concordemos desde o início que nenhuma palavra é uma pessoa, ou que forçosamente nenhuma palavra é a coisa que significa. Nem mesmo a palavra é a coisa que significa, porque enquanto alguma coisa, a palavra não depende de nenhuma representação simbólica para ser aquilo que é. Assim como uma cadeira não depende de som ou de imagem alguma que desde fora a permita ou a faça existir, ou digamos o número 5, ou um acontecimento qualquer. A realidade tem primazia absoluta sobre a nossa capacidade de anotá-la sobre a forma de pequenos lembretes da sua composição. Sabendo-se disso, não caímos no risco de confundir-nos com um ficcional observador mais que divino.
A palavra sem realidade é o som de impossibilidades. Quadrado redondo, solteiro casado. Se traçarmos um caminho que nos permita explorar o conceito de pessoa de maneira estruturada, talvez possamos também alcançar um entendimento universal do que significa ser uma pessoa, tanto em termos práticos quanto teóricos. E seguindo o livro de Paul Vitz, que não está aqui agora, propomos 11 dimensões essenciais do que seja uma pessoa. E as 11 dimensões são as seguintes. Primeira dimensão. O que há de pessoal numa pessoa é sempre algo bom. De modo que tudo de mal que alguém faça, faz enquanto apartado ou afastando-se daquilo que é a razão que o faz ser aquilo que é. Um leão é bom quando faz as suas leonidades, ainda que em prejuízo de outros animais. E um girassol faz muito bem quando procura o sol, porque é o próprio da sua personagem. É o seu papel, na realidade, é da sua natureza. Agora, o que uma pessoa teria que fazer para estar a fazer exatamente aquilo que é o próprio da sua natureza? Se o leão é bom, enquanto leão, quando veste a máscara de leão e assim executa uma boa atuação no seu papel ou personagem de leão, isto é, sem sair mugindo como uma vaca ou arriscando falar alemão, e se o girassol é tão melhor quanto melhor executa as funções de um girassol, e em se considerando as circunstâncias mais ou menos favoráveis para o máximo desenvolvimento das suas possibilidades, o que seria um outro tema para se pensar, isto é, sobre quais seriam as melhores circunstâncias para o melhor desenvolvimento de uma pessoa. Então também uma pessoa é tão melhor quanto melhor exerça o seu papel ou função de pessoa. O problema, claro, é saber qual seja esse papel e essa função. Qualquer coisa tem o seu conjunto de características ou os seus deveres para ser aquilo que é, o que subjetivamente é o instinto. Quando realizados ou expressos, manifestados ou executados, estes deveres ou instintos colocam para fora o que quer que seja o mais interior e essencial do que aquilo é, operativamente. O problema é que tanto no leão quanto no girassol, mas especialmente numa pessoa, aparentemente não há uma operação ou comportamento que separadamente identifique aquilo como sendo o que é. Embora a expectativa de que apenas um comportamento fosse suficiente para identificar qualquer coisa também me pareça forçado. Procuramos pela forma, pelo conjunto de pontinhos ou de expectativas ou ainda de repetições para que aquele ser busque o sol como o girassol, tenha juba e seja quadrúpede como o leão, ou ainda tenha um cérebro maior que o de todos os outros animais e, por vezes, possa dizer algo como eu sou ou algo parecido e, como fazemos aqui, possa refletir sobre toda essa complicação. O que quer que seja a fórmula que permita o funcionamento desse conjunto operativo, essa é a sua bondade, ou isso é aquilo que é de acordo com a realidade mesma que o proporcionou existir tal como é. O que seria agir segundo a nossa humanidade? O que nos é inerentemente bom ou mal, segundo a nossa natureza mais própria. Talvez seja a própria busca da verdade, ou talvez ainda seja a busca das virtudes.
muito mais provavelmente será a ambas, segundo a capacidade e a disponibilidade de cada um, segundo as circunstâncias e possibilidade de quem somos e de onde estamos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Digamos que alguém procurasse ser a melhor pessoa possível e outra procurasse ser a pior pessoa possível. Com o que, ou melhor, com quem, cada uma se pareceria. A pior pessoa se pareceria com a negação dos dois aspectos limites que integram o complexo externo do que é uma pessoa, isto é, a negação de todas as virtudes que espelham a multiplicidade expressiva da razão e da vontade que atravessa o seu corpo animal, que por sua vez sinalizaria uma grave deformação da simplicidade interna da pessoa, a qual é a sua consciência, fruto da dupla condição de ser uma unidade viva e de ser um membro da espécie humana. Os dois aspectos, que não lhe são o mais próprio ou central, quando negados ou invertidos, fazem que essa péssima pessoa se pareça com um animal inteiramente desprovido do instinto para agir segundo aquilo que no caso específico do animal humano, o faz agir como um ente de razão desprovido da bondade que teria acesso intelectivo por essa mesma razão, ou, em outras palavras, agir como se fosse um anjo que luta contra o bem que pela razão afigura, sendo assim, portanto, idêntico a um demônio. Repetindo, essa pessoa se pareceria com um animal desprovido da mais mínima inteligência, muito abaixo dos princípios da própria razão, como uma fera selvagem capaz de viver até mesmo entre os da sua própria espécie, porque incapaz de acessar o instinto próprio que aquela espécie tem acesso para sobreviver, que, no caso humano, se constitui das multivariadas dimensões coroadas pela razão e iluminadas pela vontade, sobre um corpo que apropriadamente consegue expressar esses dois poderes a refluir sobre a consciência. Isso unicamente segundo a sua própria natureza, e ignorando aspectos da natureza humana que podem ser suplementadas pelos mistérios da realidade. Nada menos que a providência divina. A pior pessoa, porém, é, em todo e qualquer caso, incapaz de por si só apagar o próprio que a configura como pessoa, sendo aquilo que lhe é o próprio da sua espécie. A pior pessoa é incapaz de apagar a própria individualidade que tem como um membro único da sua espécie, e tudo aquilo que a sua espécie tem como seu próprio e nada mais próprio para o indivíduo da espécie humana do que a sua pessoa por inteiro, que nesse e somente nesse sentido poderíamos chamar personalidade. Bem, agora deveríamos procurar ver o que, ou melhor, quem seria uma boa pessoa. Não sendo a pessoa uma máquina, então nenhuma eficiência corporal ou mental seria suficiente para fazê-lo melhor enquanto pessoa. Por não ser tão e somente em igualdade com todos os outros animais, então ser saudável ou sociável também seria insuficiente para demonstrar o que de melhor há numa pessoa. Um leão não é um aplicativo de caça, nem um girassol, um painel solar. Assim, precisamos evitar ao máximo as metáforas e encontrar quem encarnasse uma variação real mais próxima possível do ideal da espécie. Para fixarmos estes dois extremos com os seus nomes apropriados, chamemos ao bom de santo e ao mal de celerado, por ser o termo que melhor ilustra
do que falamos. Do celerado já falamos um pouco, mas o que seria um santo? O santo é quem vive, ou melhor, quem age desde o seu centro mais humano, desde aquilo que lhe é o mais estável e que lhe dá toda a sua gravidade por um lado e toda aquela leveza com que a sua excelência cruza e ilumina o arredor com o sol da sua presença. O santo tem a sua inteligência, emoção, corpo, vontade e tudo que é adestrados por esse centro que é o caráter. O santo não precisa ser a pessoa mais saudável nem a mais inteligente do mundo, mas o santo sempre representará os extremos das virtudes próprias e unicamente humanas, virtudes às quais esperamos falar em algum momento. Quando vemos a um santo, finalmente respondemos, a modo prático, aquela pergunta sobre o que se espera de uma pessoa quando ela manifesta todas as suas possibilidades propriamente humanas. Et homo, eis o homem. O alimento, digamos, a carne, é um intermediário na saúde do leão. E o sol é o alimento para a saúde do girassol. Mas o intermediário do homem enquanto propriamente humano não poderia ser nenhum alimento que apenas fortificasse a saúde do seu corpo ou o aumento de alguma seção das suas operações mentais, como a memória, a fantasia ou a inteligência na sua totalidade, incluso a sua capacidade de razão, a qual é alcançar os objetos próprios da razão que nenhum outro animal pode alcançar. Sem podermos explicar qual alimento transforma um homem comum num santo, ao menos sabemos que um santo não só se alimenta daquilo que ainda não sabemos como nem o que é, mas que o santo ele mesmo funciona como alimento para as outras pessoas. Pelo seu exemplo, o santo é o intermediário para outra pessoa se santificar. Para encurtar a história, todos os santos de todas as épocas e todos os virtuosos igualmente se sumarizam, uns mais que os outros, no exemplo de Jesus Cristo como figura máxima de perfeição por sua divindade humana. Até entre os santos, como entre os celerados, há graus de perfeição. Da mesma maneira que entre dois leões, um confronte o outro para provar qual é o melhor leão, entre os santos também há o que seja mais santo, e entre os celerados, o pior. Em comparação com o ideal perfeito de humanidade que temos em Cristo, que a tem toda, por Ele mesmo guardar toda a perfeição possível, enquanto Deus. A comparação da qualidade entre os santos ou entre as pessoas enquanto pessoas é uma prerrogativa divina. São muitos fatores a se considerar, principalmente movimentações na calada da consciência. E só temos cada um acesso à nossa mesma. E nem sempre lhe prestamos a devida atenção. Claro que a santidade no contexto cristão tem o seu sentido mais claro e a igreja tem os seus meios de os encontrar. Mas estamos aqui a falar de aproximações possíveis a essa santidade, realizáveis sempre e por todos, em todos os lugares e do mesmo modo, também visível por qualquer outra pessoa. Do contrário, teríamos ou o celerado ou o santo sem graus de conexão entre os dois. Teríamos apenas esse salto dualista do bem para o mal, sem espaço para a confusão, para a meia-luz. Assim, nos resta assumirmos a nossa derrota e dizer que a marca do santo pode não ser tão óbvia
e talvez só se mostre por inteiro após a sua morte. Quando se mostra? Os frutos da santidade são difíceis de medir porque não existe uma medida inequívoca para medi-los agora. Temos relances e luzes passageiras do que a presença de uma tal pessoa faz nas outras pessoas. Isso, claro, não significa necessariamente aumento de boas leis, aumento da cultura ou da civilização, ou de aprimoração técnica, teórica ou tecnológica, mas uma ampliação geral das personalidades no sentido estrito, aqui rabiscado de humanidade santa. Uma cidade de santos seria o paraíso, mas uma cidade com um só santo já seria mais humana do que qualquer metrópole entupida ao máximo com qualquer outro marcador de qualidade, seja segurança, saúde, educação, mas que não tivesse um santo sequer, mas fosse entupida de acelerados, dominados pela lei da força e da morte. Aliás, em se pensando os problemas do Brasil, não é de todo de se espantar que o seu maior problema seja a falta histórica de gente santa. A desumanização é o resultado de uma falta de virtudes generalizada. De maneira que 2 fogos esperam o Brasil em 2 direções opostas. Ou o fogo da ordem, segundo as virtudes, ou o fogo do progresso, segundo os vícios. Pouco importa, na verdade, porque ao brasileiro seria mais importante, a essa altura da história, tentar se salvar, encontrar quem se é, do que salvar um projeto que nunca fora pensado para a ampliação das suas potencialidades humanas, o que, diferentemente da Igreja, que ainda vive e é acessível para todos os brasileiros. Portanto, não é preciso chorar pela queda do Brasil ao se ter a Igreja para nos entregar tudo aquilo que o Brasil nunca quis e nunca pôde nos dar. Os cristãos sobreviveram à queda do Império Romano, de muitas casas reais e monárquicas, de repúblicas, e não seria agora que perderíamos o nosso tempo, um passatempo, chamado Brasil. Claro que é difícil dissociar a nossa identidade do que muitas vezes chamamos Brasil, mas isso acontece por confundirmos muitas coisas sob esse nome. Brasil, enquanto os brasileiros, merece a nossa mais terna atenção, porque são as pessoas, as almas, tudo o que importa nesse país. Agora, Brasil, enquanto um projeto histórico ligado às estruturas e símbolos de funcionamento em uma determinada geografia, hoje, a essa coisa assim chamada Brasil, só se é possível chorar lágrimas de crocodilo. O Brasil, neste sentido, deforma as pessoas. O brasileiro é deformado diariamente por essa coisa chamada Brasil. E quanto menos um brasileiro se tornar, tanto melhor e tão mais humano será. A Igreja está aí para todos os que se sintam órfãos com a morte da sua identidade coletiva. E embora seja um dever rezar pelas lideranças políticas, prestemos bastante atenção ao detalhe da obrigação. O dever cristão é pelo bem das almas dos líderes. Não se faz caridade para instituições porque é simples e materialmente impossível, nem se reza por burocracias ou para uma lei passar a ser mais humana,
já que isso nem mesmo faz sentido. Tivéssemos poucas ou nenhuma lei, mas muitas virtudes e alguns santos, e o Brasil seria uma coisa a se considerar a perda. Voltando. Essa exposição sugere que a presença e as ações de uma pessoa santa têm o potencial de realizar ou de reajustar as personagens segundo o papel que lhe seja o próprio, o qual é o de se ser uma pessoa. O santo incentiva a santidade nos outros apenas por ser um santo, ainda que, paradoxalmente, também incentive os ódios mais demoníacos, mas deixemos isso de lado. Essa noção coloca um tipo de legado que não é material ou facilmente quantificável. Não se o vê necessariamente em obras, instituições ou até mesmo nos milagres públicos mais escandalosos. Cada uma dessas coisas pode se acumular como sinais de santidade, mas nenhuma por si nos dá a cruz de quem é um santo. Os milagres são antes selos do mistério que é a relação do santo com Deus, algo que é muito difícil de comentar. Por exemplo, o que é mais milagroso? O cego tornar a ver, o paralítico a andar, o terminal a viver plenamente, ou um acelerado tornar-se mais que virtuoso, um santo? No nosso entendimento, os milagres de intervenção pela saúde também têm os seus graus de perfeição, e a saúde do homem enquanto animal é inferior à saúde do homem enquanto pessoa, embora óbvio, elas vivam no mais próximo arranjo, já que nunca vimos uma pessoa que não fosse um animal, porque assim é a nossa espécie. Repito a definição anterior. O ser humano é um animal pessoal. Observem os relatos de milagres bíblicos ou dos outros tantos milhares no oceano da história e prestem atenção se aquele a quem se curou voltou à plenitude corporal para ser uma pessoa melhor ou para ser uma pessoa pior. O milagre é antes mais um meio com que Deus comunica, mas não é o fim da conversa. Com que Deus se comunica, mas não é o fim da conversa. Vejamos pelo contrário. A primeira coisa que poderíamos dizer contra essa premissa da primeira dimensão de que a pessoa é boa naquilo que há nela de propriamente pessoal é que, como todos sabemos, intimamente, existem pessoas más que nem por isso essas pessoas deixam jamais de ser mais um membro da espécie e não se desconvertem jamais da sua humanidade por agirem contra o que há nelas de intrínseca e gratuitamente bom. Lembremos, para além de animais, de racionais, emocionais, sociais, não deixamos nunca de ser aquilo que precede a toda essa variedade, embora, agora, como que soterrada por essa mesma variedade. Estamos, em outras palavras, como mortos sobre as muitas outras partes que nos fazem inteiros, o que nos esclarece a situação e o problema. Alguma parte nossa está muito fora de lugar e encobrindo o nosso centro verdadeiro, e assim encobrindo as nossas reais possibilidades humanas.
Uma próxima etapa nesse processo de morte seria quando, para além de soterrados ou de ter a consciência e o caráter encoberto por qualquer outro complexo parcial que o desoriente das suas próprias finalidades, que o reintegrariam no bem que lhe é próprio e natural, teríamos todas as nossas ações à procura da autodestruição da marca específica da espécie, o sinal que nos unifica enquanto pessoa, e fazê-lo com toda a nossa vontade e inteligência, conduzindo o máximo de pessoas para esse suicídio. A regra dessa última deformação humana é a inversão daquela divina: odeie o próximo como a ti mesmo. A máxima ampliação do mal para si e para todos os outros. O que nos obriga a voltar às 11 dimensões. Lembrando que a primeira é: uma pessoa é uma criatura fundamentalmente boa. O que quer que identifiquemos como características do que é uma pessoa, então isso mesmo é ótimo. A segunda dimensão é a de que estamos decaídos e deformados daquela primeira condição, da nossa condição de bondade fundamental. Se não fosse assim, não existiria confusão, sofrimento e muito menos as graves deformações do caráter de um celerado. Antes estaríamos ordenados às virtudes que nos fortalecem o crescimento do caráter e, por consequência, seríamos pessoas com maiores atributos próprios do que é uma pessoa. Para ser bem direto no que digo, embora possa soar ridículo, apenas os animais da espécie humana são pessoas, e simplesmente por estarem vivos e serem membros da espécie. O desenvolvimento ou a maturação não podem ser o eixo central, mas se alguma etapa da maturação, digamos a vida adulta, encobre a primazia da pessoa enquanto mero membro da espécie, então deforma necessariamente a pessoa no seu conjunto, a desumaniza ou despersonaliza. Um velho não é mais pessoa que um adulto, nem um adulto mais pessoa do que a criança. Para repetirmos, a primeira dimensão afirma que a pessoa é fundamentalmente boa. A segunda dimensão afirma que estamos decaídos e deformados daquela condição primeira. Há pouca gente virtuosa no mundo e ainda menos gente santa. Existe uma bondade possível em cada um de nós que não se concretizou por algum motivo. Falhamos nas nossas melhores possibilidades. Essa noção de que perdemos a nossa natureza primeira abrirá espaço para se explorar os meios pelos quais podemos explorar potenciais de melhora, de cura, de redenção. Estamos, em maior ou menor medida, nessa segunda condição, que não é apenas uma deformação de tipo moral, mas uma deformidade total da forma humana, perpassando o corpo, mente, escolhas, interações e culturas. Daquilo tudo em que estamos envolvidos. Todo ser humano está marcado com essa ferida de morte, alguns mais obviamente do que outros. A saída dessa morte certa não seria o retorno para a condição anterior para sempre perdida, fingindo que nunca tivéssemos passado por essa condição de deformidade ou de pecado, mas avançar para uma terceira dimensão que integraria a essa fase decaída uma nova e superior fase de reconstrução e restauração
tanto do que foi perdido, quanto da conquista de novas possibilidades que só são possíveis porque o ser humano um dia caiu e agora pode se levantar, sabendo-se um dia caído e ainda capaz de recair, de trair a própria natureza e o seu projeto de si. Se um leão procura se provar mais leão do que o outro, ele não terá outro modo senão a confrontação de tipo animal, portanto, corporal. Agora, se uma pessoa procurasse se provar mais pessoa do que a outra, o que faria? Por modo da imposição corporal? Não. Por um arremedo de prova teórica em que se tentasse demonstrar que se é mais pessoa que a outra? Também não. Pela demonstração de uma habilidade técnica especial ou pelo espetáculo da sua cultura, pelo seu número de amigos, imensidade financeira ou angélica beleza? Não, não e não. O único modo com que alguém conseguiria provar-se mais pessoa que a outra seria pelo modo indireto do exercício das características fundamentais do que é o próprio da pessoa, a prática das virtudes. O virtuoso em sentido pleno é o santo, aquele que desabrochou as promessas da semente que trazia desde o seu princípio, desde a sua concepção, como mais um membro da espécie. Sobre o que seria virtude, diria que é a reafirmação do que é fundamentalmente humano, portanto bom e verdadeiro. O que se desenrola disso é que o santo também será motivo de crise ou de cisão entre quem procure e quem não queira integrar a terceira dimensão, a dimensão de restauração da personalidade pelas virtudes. Ao se deparar com a santidade, com a lembrança ou o espelho da sua própria natureza fundamentalmente boa, as pessoas responderão de alguma forma. Esse processo será tão mais doloroso quanto alguém se rebata contra ele. Nisso se assemelhando a uma técnica que dominá-la significasse menos sofrimento para alcançar a um determinado fim. Então vamos para a terceira dimensão. A terceira dimensão é a da capacidade de cura e florescimento da personalidade, de um retorno, por assim dizer, vacinado ao estado de perfeição inicial, agora reforçado por um certo conhecimento das possibilidades destrutivas e que não as se reconhecia inicialmente. Assim como o leão tem o seu instinto, também o vagalume, o beija-flor, o girassol, cada um tem o seu instinto instalado na configuração da sua espécie e variando naturalmente na variação interna da sua espécie, ou até mesmo um cristal ou qualquer outro objeto natural ou artificial tem a sua composição formal e material naquilo que são, no como se mostram para si e para as demais coisas. Assim também a terceira dimensão é a conquista consciente do instinto humano, algo que sempre esteve lá, como que hibernando. A consciência ela mesma é esse instinto humano manifesto. Falo desse nosso saber-se bom naquilo que temos de mais próprio, mas que nos foi dado gratuitamente por nascermos na espécie. Mas também falo do saber-se falho naquilo que temos controle e, portanto, maus justamente naquilo em que realmente poderíamos ser melhores. Nos aspectos das virtudes e não sobre a nossa saúde física ou o tamanho da nossa cultura ou tudo o mais que circunda o essencial de uma pessoa. Quarta dimensão. A quarta dimensão afirma que uma pessoa é um todo unificado. Todas as dimensões fazem parte de um todo, o ser humano.
As 3 dimensões anteriores medem a tensão fundamental da condição humana. As restantes aproximam-se cada vez mais dos atos operativos e da máxima individuação daquele membro da espécie humana. Nunca veremos nenhuma dimensão sem a expectativa da relação com as demais. A 4ª dimensão considera a pessoa enquanto sujeito para si e objeto para os demais. Isto é, um 2º grau de tensão começa aqui a ser sentida. Porque aquela pessoa, incluída nas 3 dimensões iniciais, agora se mostrará limitada por mais uma linha. Essa limitação é a incapacidade de se excluir perfeitamente das interações externas e internas. Que também é o modo próprio da experiência humana. De maneira que essa incapacidade ou impossibilidade é o veículo mesmo que permite uma infinidade de variações, sendo as vidas de cada uma das bilhões de pessoas que viveram ou viverão. Vou tentar explicar melhor. A 3ª dimensão é a da cura e florescimento consciente. A consciência se torna a ferramenta e o campo de batalha que inicia o que em parte é uma restauração do que foi perdido e em parte é uma inovação, uma nova possibilidade só possível porque perdemos a nossa condição inicial. Nem todas as pessoas irão alcançar a perfeição da sua personalidade. Já a 4ª dimensão é a da unidade e totalidade da pessoa, onde cada uma das suas partes participam do seu todo. Isso significa que as transformações interagem entre si, e ao falarmos das próximas, veremos como ações, pensamentos, relações, escolhas, maturação, doenças e finalmente a morte circunscrevem-nos e representam a nossa forma ou a nossa essência. Todas as dimensões participam da nossa forma. A 5ª dimensão, assim como a 6ª e a 7ª, expressam a relação mundana de uma pessoa. Mais especificamente, a 5ª dimensão é a da vocação, do conjunto de hábitos que nos confirma naquilo que somos. A vocação se compõe de 3 subtipos de relações. Com a transcendência, isto é, com o infinito e desconhecido, e em última instância, com Deus, quanto a um dos 4 estados, sendo casado, solteiro, sacerdote, religioso, por fim, o projeto de vida. Então, a relação com a transcendência é a subdimensão que contextualiza as outras 2, infundindo o sentido ou o propósito que, apontando para além do imediato, o transforma porque o expande. É o tipo de relacionamento que alguém mantém com o eterno, com o absoluto, com os mistérios da vida e com a morte. Os 4 estados: casado é a vocação da formação de uma família. Este é o único estado em que se direciona o sexo para a sua finalidade restaurativa da personalidade. O solteiro é a vocação da amizade e é próprio das crianças, dos viúvos e dos que estão discernindo a própria vocação. Assim como o estado anterior são os 2 estados leigos. Geralmente. Sacerdote é a vocação ministerial, isto é, de administração dos sacramentos.
os quais são os remédios ou alimentos para o que nos é próprio enquanto pessoas, para aquilo que, numa linguagem mais específica, chamamos a salvação. E o religioso é o estreitamento pelos votos ou a canalização de todo o volume da nossa liberdade dispersa numa compreensão intensa por razão dos próprios limites que impõem ou que se impõem sobre a liberdade. O projeto de vida é o direcionamento da nossa finitude e limitação para o infinito e o ilimitado que nos cerca. A questão sobre como um projeto de vida estaria conectado com uma continuação para além da morte inevitavelmente nos leva de volta à primeira subdimensão da vocação, a nossa relação com a transcendência e com o eterno. A relação com a morte, com a máxima limitação dessa vida, é decisivo para como alguém a viverá. As três subdimensões influenciam-se mutuamente. A sexta dimensão é a do conjunto das virtudes, não como abstração, mas em atuação. Por exemplo, se falamos de coragem, a sexta dimensão trata das ações de bravura, se humildade da abnegação. Há a coragem enquanto o conceito de coragem que nos mostra a necessidade interna da sua definição, assim como para todas as outras virtudes e para toda e qualquer coisa que exista. No entanto, essa existência lógica do conceito se perfaz por ações na existência prática ou experimental. Em outras palavras, a perfeição do conceito é o diagrama que delineia aquilo que conceitua, enquanto a perfeição daquilo que é conceituado é a atualização daquilo mesmo para a existência. É a diferença, por exemplo, entre a planta da casa e a casa construída, concreta, atualizada. Uma pequena nota. Tanto a palavra pessoa quanto a palavra virtude carregam a sua bagagem histórica relacionada especialmente ao uso que inicialmente se fizeram delas na antiguidade. Embora seja importante saber a etimologia, é ainda mais importante sabermos que é extremamente comum que as palavras mudem de sentido desde o menor grau, nuance ou sutileza, até a mais completa inversão do seu sentido original. Embora a virtude romana fosse o sinal do homem romano, com as expectativas daquela cultura, e a palavra grega, areté, tivesse e ainda tenha um sentido mais rico, porque aponta para excelências em geral, inclusive a humana, nenhuma é livre do seu contexto e uso. Nenhuma palavra por si consegue entregar tudo o que a coisa é, já que, afinal de contas, as palavras são recursos mnemônicos para dados da realidade. E se fôssemos considerar, por exemplo, as razões mitológicas relacionadas a cada uma dessas palavras, pois areté e virtus seriam divindades para os antigos, então nos complicaríamos ainda mais, de modo que o estudo de todas as palavras essenciais para o nosso estudo sobre a pessoa não poderá ser realizado agora, em nome de não se perder de vista o estudo da coisa, do objeto que a palavra aponta. Sabendo-se que a sexta é a dimensão das ações propriamente humanas, a saber, as virtudes, as ações virtuosas, e em também se sabendo que as ações desumanas, os vícios, a corrupção do caráter ou do instinto próprio da espécie, por razão da segunda dimensão, são sempre presentes, ainda que como possibilidades. É então nessa tensão que a pessoa se revela mais ou menos virtuosa e, portanto, uma pessoa mais ou menos em acordo com o próprio da sua natureza. Um detalhe bíblico que poderíamos inferir disso seria que as duas únicas pessoas que sabemos nascidas sem esse sinal de corrupção da espécie, sem as marcas do defeito de se exercer continuamente o próprio do que se configura uma pessoa, isto é, em perfeito exercício das virtudes, continuaram, ainda assim,
mortais segundo a carne. Isso poderia significar que a carne, o corpo humano, é variado, mas necessariamente corrompido, e que atualmente apenas participa da essência pessoal sem se integrar ou se confundir com ela. Na Santíssima Virgem Maria observamos um corpo ainda não glorioso sendo miraculosamente preservado de algumas corrupções naturais da carne, não de todas, enquanto a sua pessoa foi inteiramente protegida de qualquer inclinação irresistível para agir contra o propriamente excelente da espécie, sendo preservada na santidade que só aumentava desde o nascimento até a sua morte ou dormição. Em Jesus também sabemos um corpo capaz de morrer, então um corpo que não era imortal, mas habitado com todo o senso de propriedade pelo Verbo divino, como se o corpo de Deus Filho fosse, por assim dizer, legalmente o seu filho, sem se confundir com ele, e apenas mostrando-se finalmente unidos na ressurreição, embora também, no Monte Tabor, isto é, na transfiguração, Jesus também tivesse mostrado-se Deus encarnado em sentido mais pleno e completo. Maturação, funções fisiológicas, dor, prazer, tudo isso Deus Filho adotou enquanto propriamente seu na encarnação. Acontece que todos esses aspectos do corpo estão sob o signo da morte, de uma corrupção da capacidade de se alcançar a excelência do que lhe é mais íntimo. Isto é, um eu que sempre executasse ações virtuosas e fosse tão imperecível quanto a imaterialidade do seu senso de experiência individual, única, pessoal. Em outras palavras, o corpo humano participa da mesma condição de todos os outros corpos, a condição de perecibilidade. Mas por quê? Se aceitarmos que as coisas são assim, por enquanto basta. Enfim, Jesus e Maria são as únicas pessoas que tiveram as suas personalidades na perfeição das virtudes do que lhes é próprio desde o nascimento. E ainda assim, os seus corpos não participaram nessa mesma perfeição, pelo menos não o tempo todo, e apenas em Jesus vimos a claridade do que seria essa perfeição no Monte Tabor e quando da ressurreição. Já em Maria, durante a sua assunção, podemos vislumbrar vagamente o que será a condição humana final, quando a perfeição íntima das virtudes tomar forma na própria forma dos corpos dos santos. A sétima dimensão é a das relações interpessoais, da interação direta entre as pessoas. É a dimensão regida pela regra do amar ao próximo como a ti mesmo. Exemplos da corrupção dessa dimensão, como as mais diversas perversões, histerias e tantas injustiças, são os sinais daquilo que acabamos de falar. Afinal, a segunda dimensão sempre está presente. Quem não se ama ou se ama inadequadamente é incapaz de buscar o bem. Por amor ao bem e para o seu próprio bem, está consequentemente excluído de amar o próximo, simplesmente porque não pode oferecer amor genuíno quem não o cultiva consigo em primeiro lugar. Essa é a dimensão onde as pessoas se influenciam mutuamente naquilo que há nelas de mais pessoal. As artes, por exemplo, a educação, enquanto aspectos desse contato humano, e tudo aquilo que participa na transformação da personalidade são resultados dessa dimensão. Em sequência, começaremos a tratar das 4 últimas dimensões. São as mais, por assim dizer, palpáveis e individualizadas, pois visivelmente particulares quanto ao corpo que todo ser humano necessariamente possui. Teremos 2 dimensões pré-racionais,
A oitava, o organismo bruto. A nona, o organismo sutil ou mental ou ainda emocional. Depois, duas dimensões racionais. A 10ª da inteligência e a 1/10 da vontade. A oitava dimensão é a do corpo, a parte humana mais visivelmente animal. Somos, assim, um conjunto sensório, perceptivo, cognitivo. Toda pessoa tem um corpo para chamar de seu, e nisso há muita variação. O corpo é passivo de acidente e violência e exige todo um cuidado para manter-se vivo e saudável. Está sujeito a todas as vicissitudes da existência física, com o término apenas na morte. O corpo é o veículo pelo qual ou através do qual vivenciamos a experiência de estarmos vivos. Também é por onde a vasta maioria da informação que temos acesso precisa passar para tomarmos notícia de que aquilo existe. Pelo corpo recebemos impressões e emitimos as nossas expressões. O corpo é uma unidade biológica, uma complexa rede de sensações, percepções e cognições que se entrelaçam para formar a experiência única e particular de uma pessoa. Como rascunhamos mais cedo, a perfeição corporal não pertence a essa etapa da nossa existência. Essa é marcada necessariamente pela morte. A oitava dimensão é especialmente afetada pela tensão causada pela segunda, que, embora afete também todas as outras, causa aqui uma corrupção incontornável, a morte do corpo. A nona dimensão é a das emoções, naturalmente conectadas ao corpo. Se o nosso corpo é palpável, é o nosso corpo bruto, há nele como que um segundo corpo sutil, que não é exatamente a alma ou o espírito, mas a mente e as emoções que funcionam como órgãos difusos, não específicos na sua localização, mas interagindo com várias partes do corpo. As emoções e a mente interagem de maneira complexa com o corpo, e o corpo interage de volta, o que fica claríssimo no consumo de drogas. Essas duas últimas dimensões guardam semelhança com a expressão corporal de qualquer outro animal, mas, como o ser humano também é um animal, o qual a sua marca específica não é a emoção, ou mesmo a inteligência, senão a sua pessoa mesma na sua totalidade como um membro único da nossa espécie, então precisamos ressaltar que a semelhança com os outros animais é limitada pelo fato de que, embora leão e homem ambos sintam medo e sejam inteligentes, tenham desejos e pensamentos, apenas o homem pode desenvolver um entendimento sobre o próprio medo, desejo e pensamento, e especialmente sobre a própria inteligência e identidade, porque a função mesma da inteligência humana é alcançar, na 10ª dimensão, a essa geografia inacessível aos outros animais chamada, ou chamaremos aqui, de Catedral do Intelecto. Esse é o lugar onde a nossa inteligência acessa, investiga e observa o funcionamento da existência, da ordem do mundo, abstraída de substância, enquanto formas e princípios na mente que a tudo sustém. A razão, quando não está privada ou prejudicada por 1001 razões culturais e biológicas, é esse acesso único. Mas ainda antes da razão, que será a próxima dimensão,
Qualquer ser humano, seja um bebê, alguém com uma grave deficiência ou lesão cerebral, ainda assim o seu medo será e toda a sua experiência não poderá ser outra, senão humana, ainda que incapaz de realizar toda a sua possibilidade de expressão própria da semente que caracteriza a espécie. O que não nos exclui da comparação, já que nós também não participamos de todas as excelências possíveis da espécie, de maneira maximamente excelente. Sim, o corpo humano é como uma veste animal que protege e se mistura com a nossa identidade, como a nossa roupa preferida ou o uniforme de trabalho, mas é antes a veste da espécie, e jamais poderia ser destratada como se por ser um animal fosse qualquer outro animal, a não ser o animal humano, que somos todos e qualquer um de nós. São as vestes que encobrem a nossa personalidade. A 10ª dimensão é facilmente confundida com aquela mais especialmente humana, embora não seja inteiramente separada das operações que, sendo totalmente nossas, são ainda análogas àquelas dos outros animais, e diferenciando-se apenas quantitativamente enquanto inteligência, porque em fortíssima conexão com o cérebro, que é naturalmente maior. A diferença de qualidade na nossa inteligência, a qual chamamos razão, não é independente da nossa capacidade cerebral. Já o mundo que a razão nos dá acesso é, como todo o mundo dos sentidos, independente da nossa capacidade de percebê-lo. Assim, excluída qualquer privação para essa capacidade da espécie, seja alguma deficiência mental ou cerebral, doença ou etapa do desenvolvimento, ainda assim o uso desse órgão não é igual, porque o uso da razão precisa ser disciplinado. A pessoa precisa aprender que não se pode olhar diretamente para o sol, ou que no escuro não há nada para se ver. Do mesmo modo que ela precisa aprender que existe contraste na ordem. Contraste entre a verdade e a falsidade. Obedecer à razão em obediência à verdade é um ato da vontade, de maneira que essa dimensão não existe em separado da próxima, a dimensão da vontade, e, para nos repetirmos, não é independente de nenhuma outra dimensão das quais já falamos. De novo, enquanto inteligência em si, como um software, a humana é mais rápida ou maior porque tem maior capacidade de processar e de guardar informações pela dimensão do seu hardware, do seu cérebro. Embora, como sabemos, alguns animais conseguem reter e processar informações extremamente complexas. A inteligência animal não humana também é obrigada a trabalhar com os dados da realidade e, portanto, realizar aproximações probabilísticas quanto aos efeitos que busca ou que enfrenta. Por exemplo, se um leão precisa caçar, ele bem sabe que precisa manter-se oculto, mais ou menos ponderar distâncias, tamanhos e modos de mobilizar e ferir mortalmente a presa, sem ser, por sua vez, ferido. Em tudo isso, há processamento das informações num modo próprio de percepção do leão, e até aqui compartilhamos essa maneira direta, probabilística e averbal de observar ou experimentar a realidade. O homem, porém, também tem um modo de operar a inteligência que nenhum outro animal possui, e somente a isso chamamos razão, de modo que, misteriosamente, o animal humano, para além dos 5 sentidos, das emoções, medo, raiva, dor ou prazer, também acessa e experimenta uma parte do mundo inteiramente real, mas que jamais poderá compartilhar com os animais, e às vezes nem mesmo com outros seres humanos, pelas razões que mencionamos: privação, deficiência, doença, fase do desenvolvimento. Notinha: um homem que não tenha alcançado ou desenvolvido ou ainda tenha perdido a capacidade de perceber a essa esfera acessível pela razão,
a tal catedral do intelecto, a ordem da criação, ainda assim essa pessoa não perdeu nenhuma dignidade própria da espécie. Em outras palavras, não deixou de ser um ser humano. Quem quer que perca um braço ou dois, ou um olho ou dois, a capacidade de falar, de sentir emoções, em nenhuma dessas perdas perdeu-se a sua humanidade. Já na prática dos vícios, a pessoa se desumaniza sem também deixar de ser inteiramente humana, deformando-se sem jamais poder quebrar a forma da sua espécie. A consequência disso é que quem quer que nasça com paralisia cerebral, a mais grave possível, ainda guardaria maior semelhança com o ideal humano do que quem fosse um inteligentíssimo torturador de pessoas com paralisia cerebral, em favor da sua destruição, do seu aborto, etc. Assim é porque um homem é um animal pessoal que pode alcançar os poderes da inteligência e ainda os da razão. Não há como escapar do fato de que cada um desses poderes é uma responsabilidade, porque toda facilidade é uma dificuldade e toda dificuldade é uma facilidade. Não pode errar com as mãos quem não tem mãos, de maneira que não poderá ser julgado pelos crimes das mãos que nunca as teve para cometê-los. E como última consequência desse raciocínio, a maldição das doenças e das privações são todas inversamente bênçãos pela impossibilidade mesma de se mal utilizar aquilo que haveria ali para ser mal utilizado, como faz o acelerado. Toda saúde tem a sua finalidade, mas todas as saúdes convergem para a saúde daquilo que é o mais importante. E saúde mais importante não há que a saúde da personalidade, no sentido que trabalhamos aqui. Quem não pode danificar a sua personalidade com a força da visão ou com a da razão, também não a poderia por si só nutrir a sua personalidade com a visão e com a razão. Mas, e aqui está a chave de compreensão, o ser humano não é uma unidade isolada, mas uma unidade em conjunto. E o ato de amor do próximo o nutrirá ou suplementará as suas faltas com dados da visão e da razão, idealmente para o bem de quem está privado desses poderes, recebendo em troca ver o que é uma pessoa removida de certas capacidades e notando que ali vemos a nós mesmos em nossas próprias privações. Ou ainda, quem seríamos se estivéssemos naquela condição? Não se pode perder, não se pode trocar, não se pode diminuir ou aumentar a dimensão da espécie. A primeira dimensão do ser, do caráter da espécie no indivíduo. Ela é gratuita e misteriosa, é sua e é você, mas é também todas as pessoas desde a concepção. Como dizíamos, um sádico acelerado com QI de 500 continuará a ser um ser humano mais deformado enquanto à forma da espécie do que alguém com paralisia cerebral. O acesso ao mundo invisível que atravessa a catedral do intelecto, das formas e princípios, nos é naturalmente acessível pela razão, porque o que chamamos razão é esse órgão da nossa inteligência que nos capacita a acessar aquela parte do mundo. Então, sabidamente, não conhecemos todos os continentes, não desbravamos todos os quadrantes, não conquistamos nem mapeamos o universo da razão por inteiro, a mente de Deus.
arquitetura da realidade visível e invisível. Seria um projeto impossível, mas a exploração daquela catedral é inteiramente possível. Por mais miraculosa que seja essa habilidade, ela ainda não é por si o sinal de restauração da personalidade, da saúde da pessoa naquilo que há nela de propriamente pessoal. O sinal, se algum e só um fosse, não poderia ser outro que o sinal, o sacrifício pelo bem da verdade, que o força, que sustenta as estruturas da catedral do intelecto. E a principal das verdades, que é a verdade que nos espelha, imagens imaginadas por uma imaginação perfeita e eterna. O sinal da restauração é o de se sacrificar pelo maior bem possível, que não pode ser algo impessoal, mas pessoal. O sinal da saúde humana é o de entregar a própria vida para o que quer que a imaginação perfeita nos imagina ser, e encontrar a harmonia daquilo que deveríamos ser. O sinal da humanidade em busca dessa perfeição é, pois, o sinal da cruz. A verdade de uma pessoa ser o que se é, a qual é o que haveria de ser na perfeição dos atributos próprios da espécie, na prática das virtudes. É o que de maior e mais misterioso encontramos na catedral, mas essa ainda não é a transformação final que encontramos na catedral do intelecto, no mundo acessível pela razão. Para além de todos os princípios e formas variadas que possibilitam o mundo, há algo pessoal, portanto, alguém que sustenta todas as personalidades que conseguem acessar aquele mundo, e é a isso que, alcançado, restaura e marca e sinaliza o homem no que lhe é próprio e humano. Essa é a visão beatífica. Isso é o que cura e perfecciona a pessoa para uma perfeição que é sem fim. A visão beatífica é exatamente a última instância daquilo que o professor Olavo chamou de contemplação amorosa. É o modo unitivo de viver sob os olhos de Deus. Então, um cérebro animal, o nosso cérebro, é tão capaz de cognição como os outros animais. A cognição humana, porém, pode tornar-se sobre si mesma, investigar-se e descobrir os princípios da própria cognição, os processos materiais que pressupõem as possibilidades que se manifestam materialmente por meio do cérebro. Assim, alguns homens descobrem que a sua inteligência consegue não apenas nomear as coisas e narrá-las em estruturas ou narrativas, como também descobrir que há por baixo dos nomes e das narrativas algo que, independentemente da nossa capacidade de percebê-las com a razão, já estava lá, possibilitando que fossem nomeadas e narradas. Isto é, as coisas elas mesmas, por um lado, e as possibilidades necessárias para as coisas serem tal como são, por outro, por trás, e integradas. Essa capacidade de algumas pessoas alcançar, essa capacidade que algumas pessoas alcançam, se chama razão. E buscar o que é próprio da razão é a ciência, a filosofia e a teologia. Enquanto objeto de conhecimento racional que espelha a ordem do mundo, a catedral do intelecto, a ordem infundida pela inteligência criativa do eu que a todo sustenta, Deus. A razão não é um refluxo da bioquímica cerebral, isso seria as operações utilizadas pela inteligência em qualquer animal. Isso é, a razão
é diferente da cognição. E como em qualquer outro animal, certas áreas seriam responsáveis por habilidades específicas da inteligência. A razão é um órgão difuso, similar, nesse sentido, às emoções. Mas, assim como as emoções, nos faz experimentar o nosso mundo interior. A razão nos possibilita experimentar a arquitetura do mundo. A arquitetura essa que possibilita o mundo das emoções e das percepções corporais, etc. Por exemplo, qualquer coisa evidente, 2 mais 2 igual a 4, é independente dos processos cerebrais que a reconstrói psicológica, biológica, química e fisicamente. A própria representação mental não se confunde com o que a razão descobre sobre a evidência, sobre ela ser algo à parte, outra coisa, um objeto diferente do observador que somos nós mesmos. Descobrimos que essas fórmulas, ordens, princípios ou verdades atravessam a tudo sem ser tocado por nada. São, por assim dizer, os inalteráveis. A razão pode perceber os assim chamados inalteráveis e, dentre todos os animais, apenas o homem, nas condições apropriadas, consegue perceber aquilo que é absoluto e indestrutível, novamente, por meio da razão que transcende as limitações do tempo e do espaço e alcança aquilo que é limitado apenas pela sua unidade. Por exemplo, ao tempo corrente corresponde um tempo unificado todo em si, a qual chamamos eternidade, e ao espaço corrente corresponde um espaço unificado todo em si, a qual chamamos onipresença. A razão possibilita vislumbrar a esses conceitos, mas apenas a personalidade poderá um dia vivenciá-las. Assim como a visão só vê aquilo que a pessoa vê, pois não há visão sem intenção, e no homem não há intenção sem a consciência, e assim não há razão sem vontade, e não há vontade sem personalidade. Essa capacidade humana é um dado de realidade, é um mistério, e como mistério é circular. O homem é capaz de razão porque o homem é capaz de razão. Igualmente, o vagalume brilha porque é isso que é um vagalume. Explicar como o homem raciocina ou como o vagalume brilha jamais responderá o porquê de ser assim e não de outra maneira. Explicar a finalidade imediata de raciocinar pelos efeitos do raciocínio ou a finalidade imediata de brilhar pelos efeitos do brilhar também não explica por que as coisas são assim. Como as coisas são, jamais será igual ao porquê de a coisa ser assim. Por exemplo, uma cadeira é tal como a descrição da cadeira. O porquê é a intenção por trás da sua construção. Isto é, que a cadeira existe tal como descrita porque assim foi pensada para cumprir a sua finalidade de cadeira. Nós não sabemos, ao descrever o que seja razão, a exata finalidade para a qual ela existe, a não ser pelo efeito com que ela é bem ou mal utilizada. Somente a intenção que projetou a razão sabe com que finalidade a fez. Para si. Assim como quem pensou a cadeira sabe por que a ter feito daquela maneira. O girassol busca o sol para o seu bem, assim como o homem também, por meio da razão, busca o seu próprio bem e, com a razão, busca uma expressão especial do bem, sendo o bem enquanto inalterável e permanente, transcendente e eterno, mas sempre enquanto um bem recognoscível por meio da própria razão, mas experimentável apenas pela consciência de uma pessoa, isto é, por quem possa
querer e queira conhecê-lo. E essa é a chave de compreensão. Precisamos voltar nisso qualquer dia desses. A 10ª e última dimensão, assim como a anterior, ainda guarda semelhança com aquilo que compartilhamos com os animais, a saber, corpo e emoções, inteligência, mas assim como a dimensão anterior, essa também ultrapassa o limite animal para adentrar na ordem mais marcadamente humana, culminando na livre decisão pelo bem do que é próprio para a pessoa. O leão, quando faz qualquer coisa, tem lá as suas motivações, também o girassol age por instintos que são os seus, e ambos escolhem na sua capacidade própria de escolher, naquilo que a espécie e as condições o permitem. A capacidade do homem de escolher está integrada a tudo mais, a todas as outras dimensões da sua figura, da sua imagem ou sua forma. De maneira que as suas escolhas são tanto mais suas quanto mais o fazer mais humano, segundo o mais próprio do homem, que é a sua personalidade. Voltamos então a falar do santo. O santo é o exemplo máximo da espécie enquanto exercício da capacidade de livremente buscar e assim alcançar as máximas possibilidades da espécie. O melhor do homem não é a sua capacidade cultural, técnica, tecnológica, social, emocional ou mesmo a inigualável capacidade racional. Todas essas capacidades são efeitos de algo anterior que necessariamente é aquela pessoa ela mesma, um animal da espécie humana, um bem gratuito recebido e vivido. A coroação desse bem gratuito é a vontade de livremente buscar viver o bem daquilo que se é por todos os meios possíveis, com total consciência das motivações, desejos e intenções do porquê se escolhe esse bem. O santo é aquele que isso perfaz e o concretiza. Essa dimensão, embora esteja enraizada nas nossas capacidades biológicas, em primeiro lugar, não conhecemos todos os limites do que seriam essas capacidades simplesmente porque jamais teremos a ciência absoluta de qualquer mais mínimo fato em todos os seus acidentes que necessariamente estão presentes para a coisa ser como é. De modo que a vontade é informada por muitos vetores e ela mesma é consignada por limitações que, como um labirinto, nos dão a liberdade de o explorar nas suas complicações e de encontrar o seu fim, que é independente da nossa vontade, porque é anterior à nossa escolha. Nem a escolha, nem o mundo são ilusórios. Há apenas uma diferença cronológica entre as escolhas da bananeira e da macieira que possibilitam outras escolhas, o que comer. O labirinto das escolhas é a condição da consciência. Devo fazer isso ou fazer aquilo? Todas as outras dimensões que nos constituem se elevam como muros que nos direcionam ao bem que é o nosso próprio fim. Não há nenhuma força irresistível que nos obrigue a alcançar, buscar e, portanto, escolher o caminho que termina no bem, ao fim para o qual as paredes que são as nossas dimensões conduzem-nos, e assim, mansamente deveríamos as escolher. Quem faz isso é o santo, quem escolhe viver virtuosamente. Quem não é santo, escolhe outros caminhos, choca-se contra o muro, vai na direção errada, em outras palavras, peca contra si e contra quem criou o caminho do bem, contra Deus, Ele mesmo. Assim, a dimensão da vontade é a dimensão que nos mostra a salvação se realizando na santificação ou a danação, corrompendo a natureza da pessoa na sua procura insana por qualquer coisa que não seja o bem próprio, mas um bem ilusório, porque é um bem que deforma a ordem interna da sua figura ao colocar certas coisas, gostos, ideais que não são os que cultivam o bem do mais próprio da figura humana, mas antes a deforma. Essa é a escolha pelos vícios enquanto objetos numa hiperinflação que bloqueia o nosso caminho.
O nome disso é idolatria. E a idolatria é a destruição da personalidade. O nome da experiência em que vive a personalidade destruída é inferno.